Amém, e amém, e amém. Fica à vontade, pastor, a casa é sua, sempre é sua, amém? Glória a Deus, meus irmãos, juventude e luz, a paz do Senhor Jesus. Antes de tomar o seu assento, vamos aproveitar este momento. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele: que bom que você assentou do meu lado hoje. Olha que honra, que privilégio, que maravilha. Podeis tomar o assento, aqueles que o têm. Deus seja louvado por essa tão grande bênção de estarmos em sua presença e a Ele prestarmos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É uma satisfação, uma alegria poder retornar a esta igreja, desta feita, nesta linda festividade com os jovens. Quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, meu amigo, pastor Marcelo Pantoja, sua família, que Deus continue abençoando seu ministério. Uma alegria poder também estar ao lado aqui, acompanhado do grande amigo, pastor Áquila Lopes, que Deus continue abençoando, e louvar a Deus pela vida pastor Fábio, na direção, liderança, junto com toda a diretoria da juventude desta igreja. Que Deus continue abençoando cada moça e cada rapaz que compõe Juventude e Luz. Deus seja louvado por essa noite. E eu sei que o céu está aberto sobre a nossa cabeça, e Deus tem uma palavra que vai mexer com a nossa alma essa noite. Para isso, convido-lhes para a leitura do texto no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. E vamos ler alguns versículos alternados, e a mensagem essa noite está em concordância com o tema orado e escolhido para este final de semana. Tu, porém, permaneça. Gênesis capítulo 37. Todos que trouxeram a Bíblia, por favor, acompanhem na sua Bíblia, ou aqui no telão. Vamos com bastante atenção. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai, e Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, colorida. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Somente a parte A do versículo 5, parte A do versículo 5. Sonhou também José um sonho. Sonhou também José um sonho. Vamos todos juntos? Sonhou também José um sonho? Vamos? Parte A do versículo 9, somente a parte A do versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e sonhou ainda outro sonho. Vamos lá? Versículo 20, versículo 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amém? Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Meus irmãos, debaixo do tema Tu, porém, permaneça, estamos diante de um dos personagens bíblicos que mais nos empolga com a sua história, a sua biografia.
Eu estou falando da história deste que acabamos de ler, José. José, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó e pai de Manassés e Efraim. Ele foi gerado debaixo de milagre, porque foi um filho improvável de Raquel, até porque esta era estéril e não podia gerar. Portanto, é um filho da velhice de Jacó e Raquel. Ele foi vilipendiado, invejado, odiado pelos seus irmãos e vendido aos 17 anos para a terra do Egito. Depois de 13 anos de muitas provações, calúnias, ele se torna governador do Egito. Aos 39 anos, ele leva a sua família e juntamente com outros que chegam ao Egito, debaixo inclusive de um propósito e de uma palavra de Deus, que Deus já tinha falado a Abraão, que o seu povo seria escravizado no Egito, mas sairia dali como uma grande nação. Portanto, a história de José, sem sombra de dúvidas, é a história de alguém amado pelo pai, mas invejado pelos seus irmãos. É uma história de prosperidade e adversidade. É uma história em que as provações e as exaltações andam entrelaçadas. É uma história de altos e baixos. Até porque, quando você lê toda a biografia de José, de Gênesis 37 a 50, por várias vezes você vai ler: e foi invejado, odiado, vendido, caluniado, jogado em cova, preso. Só que de repente a história já muda e você lê textos como: e Deus era com ele, e Deus estava com ele, e Deus era com José. Porque esta é a trajetória de um sonhador. E eu estou essa noite pregando para sonhadores que precisam permanecerem em seus propósitos, na sua fé, com seus projetos, chamados e promessas de Deus. E eu, essa noite, não estou pregando para alguém que não tenha sonhos de Deus, chamado de Deus, projeto de Deus. Todos a quem me ouve essa noite são portadores de sonhos de Deus. Senão, não faria nenhum sentido você estar aqui, por exemplo. Você só está aqui porque está movido por um propósito, sonhos de Deus. Até porque uma vida sem sonhos não vale a pena. Porque uma vida sem sonhos é como o oceano sem águas, o jardim sem flores, a matemática sem números. Portanto, não tem sentido nenhum. Você está aqui porque você é um sonhador. Você está aqui porque você tem um chamado de Deus. Está aqui porque você tem um projeto de Deus. E portanto, uma vida sem sonhos é como um pássaro querer voar sem asas. Somos portadores de sonhos. E a título de exercício, eu gostaria muito que você olhasse para alguém da esquerda, para alguém da direita, e dissesse para ele: você é um sonhador. Perceba como ele vai reagir, perceba como ele vai reagir. Se ele é sonhador, pelo menos um amém ou um sorriso ele vai dar aí. Cadê os sonhadores? Levante a sua mão e dê um glória bem bonito para o Deus que te deu o sonho. José, portanto, se transforma em um dos maiores modelos e tipos de Cristo de toda a Bíblia Sagrada. Se não percebam, ele é amado pelo Pai, invejado pelos irmãos. Jesus, amado pelo Pai, invejado e perseguido pelos irmãos. Foi vendido por 30 moedas de prata pelos seus irmãos. Jesus também, pelas mesmas moedas de prata, fora vendido por Judas. José, nos tempos de provas,
desceu para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Jesus, em um momento de provação, no seu nascimento, fora levado pelos seus pais para a terra do Egito. José, perseguido injustamente. Jesus, perseguido seu ministério inteiro, injustamente, pois ele pregava apenas o reino dos céus. José, abandonado pelo seu amigo de cárcere, o copeiro de Faraó. Jesus, abandonado e traído pelo seu amigo, o Judas, a quem, vindo lhe trair, ainda lhe chama de amigo, dizendo: a que viestes, amigo? Amigo, a que viestes? Mas o José foi exaltado, mesmo diante dos percalços, intempéries, perseguições e inveja. E no final das contas, ele é exaltado e se torna o salvador do seu povo na terra do Egito. Jesus, também depois de tantas provas, lutas, agonias, morte de cruz, triunfa, ressuscitando e se tornando o Salvador do mundo. A história de José começa com muita luta, mas termina com muita vitória. Começa com muita provação, mas termina com exaltação. Começa debaixo de ódio e invejas, mas termina como governador do Egito. Jesus começa sendo perseguido, Jesus começa sendo invejado, mas termina triunfante, ressurreto. O fim de José foi melhor do que o começo. O fim de Jesus foi melhor do que o seu começo. O seu fim será melhor do que o seu começo. Cadê os sonhadores que podem levantar a mão para eu profetizar? Você pode estar na prova, você pode estar passando uma trajetória difícil, intempéries na vida, você pode ter um começo difícil, mas eu profetizo, sonhador, tu, porém, permanece na fé, porque o teu fim será melhor do que o teu começo. Cadê os sonhadores que acreditam nisso? Levante a mão para glorificar. Profetiza pelo menos para 3, juventude e luz. Vai lá, profetiza: o teu fim será melhor do que o teu começo. José aparece no cenário bíblico aos 17 anos. Ele é um adolescente, ele é um jovem. Mas como é que ele aparece no cenário bíblico? Sendo vilipendiado pelos seus irmãos e odiado. Isto porque está muito claro que Jacó, seu pai, o amava mais do que a todos os seus irmãos. Está escrito. Este talvez tenha sido um grande erro, uma grande falha do velho patriarca Jacó, diferenciar o seu amor pelos seus filhos dentro da sua casa. Ele cria um clima ainda mais hostil dentro da sua casa, em relação aos seus filhos. Esta não deve ser a atitude de um pai, porque filhos são diferentes, mas devem ser tratados de forma igualitária pelos seus pais. Sim, eu como pai do Daniel e da Ana Vitória, não posso amar mais o Daniel do que a Ana Vitória, ou vice-versa, porque eu posso, como pai, criar um clima muito hostil, de divisão, de competição, de desamor, dentro do meu próprio lar. Este foi um grande erro do velho Jacó, porque além dele amar mais a José, também pudera. A própria Bíblia explica o porquê. Porque era filho da sua velhice, mas ele não consegue se controlar diante de um filho que é um milagre, diante de um filho que é improvável entre os outros. Então ele falha, diferenciando, desnivelando o seu amor para com os seus filhos. Apesar dos irmãos inevitavelmente odiar José,
Porque está muito claro, Charles Swindoll, um escritor que comenta a biografia de José, chega a dizer isso, que José é aquele que Deus escolheu para dar sequência à ordem patriarcal de Deus na terra. Abraão passou, Isaac passou, Jacó está velho e vai passar. Quem vai dar sequência à história de Deus, à história do seu povo na terra? Parece-me que é José. Os irmãos sabem disso. O pai piora um pouco mais. E um dia foi o estupim. Porque em um dia, irmãs Tavares, o pai traz uniformes, isso é uma conjectura, obviamente, para os irmãos que trabalham no campo. Por quê? Porque os 11 irmãos ralavam o dia todo, trabalhavam no campo. O pai traz uniformes novos para eles. E para José, túnica colorida, túnica de várias cores. E olha que José era um tipo de fiscal. Como é que pode o filho, o antepenúltimo filho, como é que pode o menor ser fiscal dos outros? Inclusive está aí o mais velho Rubem. O pai piora ainda mais a situação. Naquele dia os irmãos decidiram: precisamos dar um fim em José, precisamos acabar com ele, precisamos destruí-lo. E o odiaram de forma que não falava com ele pacificamente. Isso significa que num final de dia, café da tarde, todos sentados numa mesa, ninguém conversa com José, ele está no último canto da mesa. Não há um bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu dia, como você está, shalom. Não existe nenhum tipo de pacificação. Eles não se dialogam mais. Os irmãos isolam José. Além de isolar José, o ódio deles é visível. Imagine você, que Deus te livre e te guarde, tendo 11 irmãos, eita, e esses 11 irmãos virarem as costas para você, e esses 11 irmãos quererem te matar, e esses irmãos visivelmente te odeiam. Eu penso que não é muito fácil viver dentro de um lar desse. Até porque, não só por isso, mas a título de exercício, depois do congresso inclusive, estude a história de José, porque a gente só conhece José a partir daqui, com 17 anos, quando ele aparece no cenário bíblico. Mas e até os 17 anos, pastor? Até os 17 anos? Quer que eu te conte? Ele vive em um lar conturbado, de mentira, de engano, de assassinato, de adultério, de prostituição. É um lar terrível. Ele poderia com 17 anos chegar na vida todo deformado, psicologicamente emocionado, psicologicamente e emocionalmente. Ele poderia ser um rapaz problemático, porque o pai enganador, os irmãos assassinos, adultério, problema, a irmã problemática, todo mundo problemático. E além de tudo, tem os irmãos querendo matá-lo. Então, escuta a pressão. Eu não estou pregando sobre um homem de 30 anos. Eu não estou pregando sobre um senhor de 50. Eu não estou falando sobre um ancião de cãs brancas de 70. Eu estou falando sobre um menino de 17 anos. Psicologicamente, emocionalmente, ele podia não suportar toda essa pressão. Não existe emocional para isso. Quem é que vai aguentar? E ainda mais um menino de 17 anos. A única coisa que ele poderia ter na vida era síndrome do pânico, depressão, angústia. E o isolamento poderia lhe jogar para baixo, lhe enclausurar dentro de um quarto. Medo, ansiedade. A única coisa que José podia ter na vida, guarda isso, era pesadelos. A única coisa que ele poderia ter na vida era pesadelos. Mas quando tudo era motivo para pesadelos, eu sei que alguém agora vai se empolgar comigo com o que eu vou dizer. Quando tudo era motivo para ter somente pesadelos,
rompe o versículo 5, que você repetiu comigo, e eu vou repetir de novo. E sonhou também José um sonho. Ele só tinha motivo para ter pesadelos, mas de repente, o que ele está tendo é um sonho. E não só isso, está escrito: e sonhou também José um sonho. Eu gosto da palavra também, porque a palavra também está falando sobre algumas coisas anteriores. O que o texto está tentando nos mostrar? Começou o ódio, começou a perseguição, começou a inveja, mas começou também o sonho de Deus, o projeto de Deus, a promessa de Deus. Sabe o que é que Deus está te dizendo? Se começar o ódio, se começar a inveja, se começar a perseguição, se você começar a passar por um processo de provação, se prepara, está vindo aí também sonho de Deus, projeto de Deus. Diga para alguém do seu lado: vai ter sonho também, vai ter projeto de Deus também, vai ter vitória de Deus também. Eu vou falar para os sonhadores que estão permanecendo em seus propósitos: a vida não é só prova, a vida não é só inveja, a vida não é só ódio, tem vitória também, tem providência de Deus também, tem sonho de Deus também. Quem crê, levante a mão e dê um glória bem alto. Vai ter sonho de Deus também. Diga para alguém do seu lado: não é só prova, tem vitória também. Não é só inveja, tem sonho de Deus também, tem providência de Deus também. Eu profetizo: o Deus que dá o sonho guarda o sonhador. O Deus que dá o sonho esconde o sonhador. O Deus que dá o sonho encaminha o sonhador, envereda o sonhador pelos seus propósitos. Ninguém vai te matar, inveja não vai te parar. Vai ter sonho de Deus também. Quem crê, levante a mão e dá um glória bem alto para Ele. José sonha com os irmãos trabalhando no campo, e os feixes dos irmãos se inclinam perante o dele. E talvez pela sua imaturidade, pela sua pouca idade, pela sua falta de experiência, ele decide contar o sonho para os irmãos. E quando ele vai contar o sonho para os irmãos ficaram ainda mais bravos, os irmãos ficaram ainda mais odiosos. Por quê? Porque quando ele chega contando o sonho, parece que o sonho está tentando mostrar que José sim é a escolha de Deus para a sequência da história do seu povo na terra. Ele vai governar, ele vai gerenciar, ele vai dar sequência. É ele e não os seus irmãos. Então, olha o que está escrito, versículo 8: e os seus irmãos o odiavam ainda mais. Posso te dizer? Quando o sonho de Deus começou, o ódio dos irmãos aumentou. Por quê? Porque quando Deus começa a te levantar, quando Deus começa a te usar, quando você começa a prosperar, não pense que vai ter tapinhas nas costas, que todo mundo vai sorrir. Ao contrário, vai aparecer gente te odiando ainda mais de graça. Vai aparecer demônios para tudo que é lado tentando te parar. Porque quando o sonho de Deus começa, o ódio aumenta, a perseguição aumenta. E aí, pastor? E aí? Tu, porém, permaneça. Por que, pastor? Porque quando o sonho de Deus começa, que o ódio aumenta, que os demônios se levantam com mais veemência e com mais fúria, eu tenho a notícia do céu para te dar:
parte A do versículo 9. E sonhou José ainda outro sonho. Quando o ódio aumentou, Deus deu outro sonho. E posso te dizer, para você dar pelo menos um amém, ou um sorriso agora. Quando o ódio aumentou, Deus deu outro sonho. Só que Deus deu um sonho ainda maior. É Deus dizendo: aumentou o ódio, aumentou o sonho. Aumentou o ódio, aumentou a vitória. Aumentou o ódio, aumentou a providência. Aumentou o ódio, aumentou o projeto. Aumentou o ódio, aumentou a minha promessa. Pastor, me prova que o sonho aumentou. Ora, está escrito que o primeiro sonho, ele sonhou com os feixes da terra. Mas o segundo sonho, ele sonhou com os astros do céu. Aumentou ou não? Cresceu ou não? O primeiro sonho, coisas da terra. O segundo sonho, coisas do céu. O primeiro sonho está aqui embaixo. O segundo sonho está aqui em cima. A mensagem de Deus é clara para José. Primeiro, eu não desisto de você. Permanece, José. Fica firme, José. Quando Deus dá outro sonho, é Deus dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Portanto, o céu está gritando aqui dentro hoje. Está com medo do quê? Está apavorada com quem? Está agoniado por quê? Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não desisto de você. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Será que você pode olhar para alguém do seu lado e dizer para ele: permanece. Deus não desiste de você, sonhador. Fala. Deus não desiste de você, sonhador. Deus não desiste de você, sonhador. Todo desânimo eu repreendo agora. Toda angústia eu repreendo agora. Toda frieza eu repreendo agora. Todo espírito que te perturba para te fazer desistir, eu repreendo agora. Porque eu profetizo que as chamas da promessa e dos sonhos de Deus se reacendem de você, dentro de você. A glória está dentro de você. Por quê? Porque Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não desisto de você. Eu estou aqui. Quem crê, levante a mão e dá glória para Ele. Segundo, quando Deus dá outro sonho e um sonho ainda maior, Deus está dizendo: aumentou aí, aumentou aqui. Cresceu aí, cresceu aqui. José está entendendo: peraí, o que vai começar a acontecer na minha vida é algo que vai evoluindo. E foi mesmo. Porque ele vai ser vendido. Só que ele prospera na casa de Potifar e se torna mordomo mor. Ele é caluniado, vai parar na prisão. Só que ele se torna o carcereiro mor. Acontece a situação que ele vai parar no palácio de Faraó e se torna governador. Olha o sonho se cumprindo. Quando Deus dá um sonho com as coisas da terra e um sonho ainda maior, Deus está dizendo: José, daqui para frente, o que eu vou começar a fazer na sua vida é uma crescente dos sonhos e do projeto que eu tenho para você. Tem hora que você vai pensar que tudo acabou, mas é eu preparando o caminho para te colocar aonde eu quero te colocar. Levante as duas mãos para cima, por favor, as duas. Quando você pensar em desistir, não se esqueça: Deus só está preparando o caminho para uma fase maior. O sonho que Ele tem para a sua vida só vai crescendo, só vai evoluindo. E quando você pensar que acabou, só está começando. Só está começando. Eu profetizo: você vai chegar aonde Deus prometeu que você chegaria.
Deus vai te colocar aonde Ele prometeu que te colocaria. Você vai ser o que Deus prometeu que você seria. Sonhador, o céu está gritando aqui hoje: não desista. A sua vida será uma crescente, apesar das muitas provas pelo caminho. Eu estou preparando o caminho para te colocar no trono. Quem crê, abre a boca, não desista, permaneça. Será que você pode tocar na mão desse crente aí? Vamos lá, jovem, toca na mão dele assim e diga para ele: permanece, permanece. O sonho só vai crescer, o projeto só vai crescer, seu chamado só vai crescer, seu ministério só vai crescer, sua profissão só vai crescer. Quem crê, levante a mão e dá glória, só vai crescer. É por isso que quando ele sonhou o outro sonho, sabe o que eu acho lindo? É que dessa vez ele não contou para os irmãos. Apesar do texto dizer que ele, indo aos seus irmãos, foi contar para o pai. O primeiro sonho ele contou para os irmãos quase mataram ele na mesa. O segundo sonho ele está dizendo: pera lá, esse eu conto para o meu pai. Porque na verdade, quando José decidiu contar o segundo sonho para o pai, ele sabe que o pai vai apoiar. Porque qual é o pai que não apoia um sonho de um filho? Bem, quando ele contar o sonho para o pai, na cabeça dele ele está dizendo: meu pai vai ter uma palavra, meu pai vai me apoiar, o meu pai vai ter uma interpretação do que eu acabei de sonhar. Na verdade, José pensou exatamente como o meu filho Daniel. Daniel está com 20 anos hoje, mas quando ele tinha lá 5, 6 anos, irmã Tavares, 5, 6 anos, ele chegou da escola. E aí, ele chegou com uma lição de casa para fazer. Ele não procurou a mãe, procurou o pai. Sabe como é que é? Ainda mais eu, sempre dou um jeitinho. O José está pensando igual o Daniel: eu vou procurar o pai, porque o pai sempre dá um jeito. E o Daniel me procurou. Lição de casa em cima da mesa. Era um desenho para pintar. E o Daniel disse: papai, eu vou pintar o desenho e o senhor vai me dar nota. Eu disse: mas Daniel, quem tem que dar nota é a professora, eu não posso dar nota. Não, mas eu quero o senhor. E já queria chorar. Por quê? Porque ele sabe que pai sempre dá 10. Eu disse: tá bom, Daniel, pinta aí, que eu vou dar nota, mas a professora também tem que dar nota. Então tá bom, papai. Ele foi, pegou o estojo com os lápis de cor, todos os lápis de cor na mão, com as pontas viradas para baixo. Eu fiquei pensando: meu Deus, o que ele vai fazer? Que habilidade nova é essa? E aí ele pegou a folha com uma mão e com a outra, com os lápis, com as pontas viradas para baixo, ele começou a esfregar a folha. Eu disse: meu Deus do céu, calma, Daniel. Ele disse: não, tem que acabar. Eu disse: meu Deus do céu. Aquele coloridão foi tomando conta da folha. Eu fiquei: calma. E daqui a pouco o desenho foi sumindo. E eu também fui sumindo. Que eu tinha que dar nota. Daqui a pouco eu não vi mais os desenhos. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Ele olhou para mim, igual José olhou para o Jacó, depois de contar o sonho, e disse: e aí, papai, a nota. Eu disse: a nota. A nota é 10. Só que depois eu ensinei: olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Inclusive depois, o Daniel tinha uns 13, 14 anos, ele começou a fazer desenhos realistas. Tem até no meu Instagram. Ele pegava você e tudo, olha só. Mas eu naquele momento não quis detonar ele. Como pai eu pensei: se eu der 0, ele nunca mais me procura. Não, mas o pai sempre dá um jeitinho. O José pensou a mesma coisa. Chamou o pai e disse: meu pai, eu tive um sonho. Eu sonhei com o sol. O Jacó abriu aquele sorrisão. Quem não gosta do sol? Com a lua e 11 estrelas. Jacó já fez uma conta, experiente, velho patriarca. E aí? E aí, que tanto o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim.
A nota, pai, a nota é 0. Porque o pai olhou para ele e disse: quer dizer que tu deveras reinarás sobre nós? Eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos ter que se inclinar perante você, José? Que história é essa? Que sonho é esse? Parece que vejo Jacó olhando para José e dizendo: vai para o seu quarto agora. Apesar da Bíblia dizer que Jacó guardou aquilo no coração, ele não deu apoio a José. Ele não deu nota 10 para José. E quer que eu te diga uma coisa? O que eu vou dizer aqui é muito espiritual. E o que eu vou dizer aqui tem endereço. O sonho de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus para José era tão grande, mas ao mesmo tempo tão misterioso, que nem os irmãos conseguiram entender, que nem o pai conseguiu apoiar, que nem gente que lhe amava conseguiu lhe abraçar. Tem um chamado de Deus para a sua vida, tem um projeto de Deus para a sua história, tem uma profissão que Deus vai te dar tão poderosa, mas ao mesmo tempo é tão misteriosa, que vai ter gente que não vai conseguir te apoiar, vai ter parente que não vai conseguir entender, vai ter gente próxima que não vai conseguir te incentivar, mas não tem problema não. O Deus que te dá o sonho é que te coloca no lugar que Ele projetou na eternidade. Se não te entenderem aqui, Deus te entende lá. Se não te apoiarem aqui, Deus está te apoiando lá. Levante a sua mão que eu vou profetizar. O sonho de Deus é tão grande, que se alguém aqui não conseguir te apoiar, não se esqueça, permaneça. Deus continua te conduzindo, te enveredando, te encaminhando, te levando para o lugar que Ele projetou desde a eternidade, porque o Deus que dá o sonho é quem conduz o sonhador. Quem crê, abre a boca e dê um glória bem alto para Ele, se você recebe essa palavra. Os irmãos vão expulsá-lo de casa. Ele vai ser vendido, na verdade. Depois de ser vendido por uma caravana de ismaelitas, vai parar no Egito. E quando ele chega no Egito, vai ser comprado a preço de escravo. Quando os irmãos venderam José para aquela caravana de ismaelitas que vendia especiarias e iguarias, vindo de Gileade principalmente ao Egito, eles vendem, dizendo: acabamos com ele. Versículo 20: vinde, matemo-lo, e veremos o que será dos seus sonhos. Até tentaram, jogaram numa cova. Só que existe uma lei que diz que aquele que assassinar o seu irmão, o seu sangue lhe será cobrado. Eles lembram dessa lei. Eles tiram da cova e vendem, porque vendeu José para uma terra longínqua, para o Egito, era não matá-lo, mas acabar com o seu sonho. Porque eles querem matar, mas lembram da lei. Então vendem, porque o maior objetivo, na verdade, não é matar o José, é matar o que está dentro de José. Só que eles não sabem que José não sonhou de barriga cheia. O que eles não entendem é que o sonho veio do céu, é que o sonho veio de Deus, é que o sonho veio da eternidade, é que o sonho veio do coração dele para o coração de José. Quando te vendem, não sabem que o que Deus colocou aí dentro é imortal. Ninguém consegue parar teu chamado, ninguém consegue matar teu ministério, ninguém consegue matar o sonho que Deus colocou aí dentro. Podem te vender, mas até te vendendo, Deus te conduz para o lugar que Ele quer. Porque quando eles vendem José para a caravana dos ismaelitas, para o Egito, Deus está dizendo: é para lá que eu quero que ele vá, é lá que eu quero exaltar. Estão mandando José para o lugar certo, e lá ele prospera na casa de Potifar. Só que, prosperando na casa de Potifar, você sabe muito bem que a mulher de Potifar
que era a única coisa que Potifar recomendou que não fosse tocada, porque ele disse: em tudo você pode tocar, administrar, menos na minha mulher. Só que é a mulher que José não pode tocar, que quer tocar nele. Repito, é a mulher que José não pode tocar, que quer tocar nele. Vai começar uma nova fase. Se a gente tem essa fase da aprovação, na trajetória de um sonhador, vai ter uma fase de tentação. E na fase de tentação, assim como na fase da aprovação, eu tenho que permanecer. Porque a tentação são testes para revelar quem tem propósito ou não, quem leva a sério os sonhos de Deus ou não, quem respeita o seu chamado ou não, quem ama a sua família ou não. É nesse momento de tentação que a mulher de Potifar, vendo que ele era formoso e muito belo, porque ele tem uma beleza hebreia, diferente dos egípcios. José é diferente. Ela quer deitar-se com José, mas José dizia não. Está escrito no plural. E por várias vezes tentou a mulher de Potifar deitar-se com José. Porque o diabo não tenta uma vez, o pecado não te assedia uma vez. É hoje, é amanhã, é depois, é esse ano, é o ano que vem, é quando você está orando muito, é quando você está orando pouco, é quando você está muito crente, é quando você está pouco crente, a todo instante, a todo momento. Mas o segredo é este: José dizia não, porque na trajetória de um sonhador, eu terei muito mais que dizer não do que sim. Sim, eu digo para o chamado. Sim, eu digo para o sonho. Sim, eu digo, eis-me aqui. Mas não é todo dia, é toda semana, é todo mês. Tu, porém, permaneça. Diga para alguém do seu lado: permaneça dizendo não. Permaneça dizendo não. Permaneça dizendo não. É por isso que a mulher de Potifar, depois de várias tentativas, encontra ele no palácio e o agarra. E José se desvencilha, deixando a sua túnica na mão dela. Aquele momento, ela então calunia José, dizendo: o hebreu tentou me assediar. Não é para menos, Potifar vai o prender, o colocar no cárcere inferior injustamente. Sim, ele é preso injustamente, mas quando ele desce a masmorra, ele desce abraçado com a justiça de Deus. Porque Deus não está alheio aos movimentos do sonhador. Deus está a par de tudo. Deus conhece seu coração, Deus conhece sua vida, Deus conhece sua motivação. Deus sabe que você está lutando, Deus sabe que você está permanecendo, Deus sabe que você está orando, Deus sabe que você está vencendo. Portanto, a mulher de Potifar, quando agarra ele, que fica com a capa, José foge, José corre. Sabe o que eu acho lindo? É que José não ficou brincando, José levou a sério. Porque quem não leva a sério o pecado cai nele. José simplesmente correu. Agora, será que alguém na Bíblia fez diferente de José? Em vez de correr, ficou? É claro que sim. Quem, pastor? Sansão. O Sansão, em vez de correr de Dalila, ficou lá brincando. Agora, olha a diferença da história de José para a história de Sansão. Olha a diferença da postura de José para a postura de Sansão. Estão preparados? Então vamos lá. O José correu da mulher de Potifar e se tornou governador. Sansão brincou e ficou com Dalila. Morreu vergonhosamente debaixo dos escombros de um templo de um deus pagão, matando mais na vida do que na morte. Porém, aonde esse homem morre? Debaixo de um templo pagão.
José corre do pecado, se torna governador. Sansão brinca com o pecado, morre vergonhosamente. Porque quem brinca com o pecado vira palhaço dele. Porque quando ele brincou com Dalila, ele fica cego, seus olhos são vazados. E os filisteus fazem chacota com ele, brinca com ele, como se ele fosse um palhaço. De nazireu, separado por Deus, se torna palhaço de filisteus. Diga para alguém do seu lado, só para quebrar o clima: quem brinca com o pecado, vira palhaço dele. José, quando vai parar na prisão, ele não para de produzir, ele não para de orar, ele não deixa de evoluir. Sabe de uma coisa? Na trajetória de um sonhador, nos momentos mais desfavoráveis, é que eu tenho que mais produzir. É aí que eu tenho que permanecer, porque, escuta, ele está numa masmorra, debaixo do palácio, no cárcere inferior. Dali, ele pode ser vencido, inclusive pela murmuração. Mas espera lá, será que vale a pena ser fiel? Eu sou fiel a vida inteira, odiado pelos meus irmãos, vendido pelos meus irmãos, agora caluniado, vim parar nessa prisão. Só que sabe de uma coisa? Não há registro algum de José murmurando de Deus, reclamando de Deus, retrucando com a vida. Ao contrário, José está na cadeia, José está na prisão, José está no cárcere, mas está interpretando o sonho de padeiro e copeiro. É padeiro e copeiro lhe procurando e dizendo: tive sonho. E ele está dizendo: vou orar e volto para interpretar. O que José está fazendo? Não é porque eu estou aqui injustamente que eu vou me entregar. Mesmo no cárcere estou orando, mesmo no cárcere estou conectado, mesmo no cárcere entendo os propósitos de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo? Você pode estar passando a prova que você estiver, é aí que Deus vai te usar ainda mais para produzir, porque é só uma fase. É só uma fase. Quem crê? É só uma fase, é só uma fase, é só uma fase. E sabe de uma coisa? José interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. O padeiro, ele disse: você vai morrer em 3 dias, mas você, copeiro, vai voltar à presença do rei em 3 dias. Aconteceu na íntegra. Depois de 3 dias, o padeiro foi enforcado, o copeiro voltou à presença de Deus, à presença do rei. E quando voltou à presença do rei, ele esqueceu de José, mas era propósito de Deus, para que o homem não lembrasse dele, para que a excelência da glória fosse de Deus no seu tempo, colocar José aonde ele tinha que colocar. É por isso que quando José, depois de 2 anos, é lembrado pelo copeiro, e aí sim, no tempo de Deus, é levado a Faraó, que também teve um sonho. José vai orar e vai interpretar o sonho. Sabe o que acontece? Ele, o Faraó, olha para os magos, olha para os homens da agricultura, para os sábios, para os homens mais inteligentes que havia em todo o Egito, que não conseguiram interpretar o seu sonho, e olha para José e diz: ninguém tem o Espírito de Deus como você. Tu serás o governador para administrar na escassez, para ter na fartura e na abundância, para vender para as nações e enriquecer ainda mais o Egito. Em um dia, ele acorda prisioneiro e vai dormir governador. Tudo mudou de repente. Agora, sabe de uma coisa? Vocês estão preparados? Porque agora vem uma pancada. Lá vai. Sabe por que José interpretou sonho do rei no palácio? Porque primeiro interpretou sonho de copeiro e padeiro no cárcere. Sabe por que José se tornou governador no palácio?
porque não deixou de produzir no cárcere. A excelência do cárcere lhe colocou no palácio. E aí, pastor? E aí? Que quem não produz embaixo não consegue chegar em cima. Quem não trabalha embaixo não consegue chegar em cima. Quem não é fiel no cárcere jamais chegará no palácio. Mas eu estou pregando para uma geração que está produzindo embaixo, porque sabe que Deus está preparando cenários em palácios para lhe colocar. Você crê nessa palavra? Então recebe. Continua fiel, permanece embaixo, Deus vai te colocar em cima. Produz no cárcere, Deus vai te colocar no palácio. Continua lendo, Deus vai te usar na palavra. Continua ensaiando, você vai ser usado no louvor. Continua estudando, Deus já preparou até o seu escritório. Continua firme, Deus vai te levar para as nações. Continua na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Ele te colocará em lugares que você menos imagina. Quem vai permanecer fiel embaixo, sabendo que Deus vai colocar em cima, levante a mão e dá glória para Ele. Deus vai te colocar em cima, se você for fiel embaixo. Agora José é governador, e sendo ele governador, houve uma fome na terra, de maneira que só o Egito, e eu encerro aqui, tem alimento para vender para as nações. Vêm seus irmãos enviados pelo seu pai Jacó comprar alimento na terra do Egito. E com quem que os irmãos têm que falar? Com o administrador de toda essa alimentação que abastecia o Egito e as nações. Mas sabe de uma coisa, e eu encerro aqui. Assim que José se tornou governador, não esqueçam vocês, que o nome dele foi mudado. O faraó olhou para ele e disse: você não vai mais se chamar José, o seu nome agora é egípcio, você agora será Zafenate-Paneia. Daquele momento em diante, toda a nação conhece o senhor governador Zafenate-Paneia. Foram 7 anos Zafenate-Paneia, até que os irmãos vêm buscar alimento na terra do Egito. Agora, depois de anos, você não sendo mais chamado pelo seu nome, por outro nome, até você esquece quem você era. Seu nome é Bruno, seu nome é Tiago, e seu nome agora vai se chamar Zafenate-Paneia. Você nunca mais vai lembrar que você era Tiago ou Bruno. Por quê? Porque uma nação inteira lhe chama por um outro nome. O tempo passou. José agora é um quase egípcio, casado com egípcia, naturalizado, nome mudado, Zafenate-Paneia. Mas sabe o que eu acho lindo? É que quando os irmãos vieram comprar alimento, vão ter uma audiência com o senhor governador Zafenate-Paneia. Alguém os conduz até lá. E quando eles chegam lá, o senhor Zafenate-Paneia sai. Só que o senhor Zafenate-Paneia olha para os irmãos e lembra do passado. A pressão foi tão grande que ele não suportou. Ele sai da presença dos irmãos e vai chorar, de maneira que todos ouviam seus gritos. Só que eu acho lindo é que nesse momento José vai sair. E apesar do seu nome ter sido mudado para Zafenate-Paneia, ele vai voltar aos seus irmãos, vai olhar bem nos olhos deles e vai dizer: eu sou José, vosso irmão. Sabe o que José está dizendo com aquilo? Mudar o meu nome, mas não mudar a minha essência. Eu ainda sei quem eu sou.
eu sou José, como está nosso pai. Os irmãos se assustaram, porque acham que agora José vai lhe fazer algum mal, como vingança. Só que José disse: não temam, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Eu tenho alimento para vocês. O coração indulgente de José abraçou os irmãos. Sabe o que eu acho lindo? É que José perdeu a túnica, perdeu a sua capa no palácio, mudaram o seu nome, mas ele permanece o mesmo, não perdeu a sua essência. Sabe o que José está dizendo? Eu estou no Egito, mas o Egito não está em mim. Mudaram o meu nome, mas eu permaneço o mesmo. Eu profetizo que nenhuma ideologia mudará a sua essência, que nenhum tipo de política mudará a sua essência, que o pecado não mudará a sua essência. Eu profetizo que este mundo não vai ter poder de influenciar quem você de fato é. Quem você é, pastor? Eu sou cidadão dos céus, e Deus me chamou para fazer a diferença. E quem acredita nisso, vai ficando de pé comigo, mas olhe para alguém do seu lado e diga para ele: você tem o Espírito de Deus, e Deus te chamou para fazer a diferença. Você crê nisso? Se você crê nisso, escute uma coisa. Eu terminei de propósito assim para você olhar para mim. Você crê que esse sonho que está aí dentro foi Deus quem colocou? Você crê que esse chamado que está aí dentro foi Deus quem colocou? Você crê que há uma unção sobre você? Você crê que se você for cheio do Espírito Santo, Deus te usará nessa terra? Se você crê, eu quero chamar sonhadores aqui na frente. Juventude, vem, vem. Se você está aí atrás, que não é da Juventude Luz, e quer vir, vem. Eu quero gente aqui que está dizendo: eu quero ser cheio do Espírito hoje. Eu quero falar em línguas pela primeira vez na vida hoje. Eu estou chamando jovens, irmãos e irmãs, que ainda não é batizado no Espírito Santo, para receber uma carga de poder agora. Vem, vem sonhador, vem, vem sonhador. Vem você sonhador, que está aí diante de encruzilhadas na vida, para tomar decisões. Vem, Deus vai te direcionar. Deus está cuidando dos teus sonhos. Vem, 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 vem. Eu quero os sonhadores aqui na frente. Feche os seus olhos. As irmãs Tavares vão cantar. Assim que eu começar a orar, a glória de Deus vai tomar a gente aqui. Só que você não vai deixar eu orar sozinho. Você vai orar comigo. Você vai dizer: Deus, eu sou José. Diante desse mundo que tenta me arrastar para o pecado, eu escolhi permanecer em santidade. Eu escolhi permanecer na tua presença. Você vai dizer: Deus, eu respeito os sonhos que o Senhor me deu. Eu respeito o chamado que o Senhor me deu. Eu não vou correr para o pecado, eu vou correr do pecado. Eu creio que o meu fim será melhor do que o meu começo. Eu creio que eu estou vivendo etapas de provas que apenas antecedem momentos de glória. Porque essa prova que você está passando, está chegando a hora de acabar. Está chegando a hora de Deus te exaltar. Feche os seus olhos agora e comece a orar agora. Já comecei a ver alguém orando.
Já estou ouvindo alguém orando. Abra a tua boca e comece a orar. Comece a orar. Tem alguém chorando. Só Deus sabe o que você está passando, rapaz. Só Deus sabe o que você está passando, menina. Deus conhece as suas crises existenciais. Deus sabe que não é fácil. Deus sabe que você está resistindo. Deus sabe o que você está passando. E eu profetizo: a glória de Deus vai te tomar agora, de tal maneira que você vai sair daqui tão cheio, que o diabo vai mudar até de calçada quando estiver na rua. A glória te toma agora. Abre a boca e fala em línguas. Quem não é batizado no Espírito Santo, abre a boca e fala em línguas pela primeira vez agora. Pastor, já posso falar? É claro que pode. Está na tua mente, solta na tua boca. Não tenha medo do que o Espírito Santo está colocando sobre você. Recebe o dom de línguas, recebe o dom de profecia, recebe o dom da palavra, recebe os dons de Deus sobre a sua cabeça agora. Orecamachandarabahai, recalabacanturabandaraséria, revasse de Omenekébia. O teu futuro está nas mãos de Deus. Vai, sonhador. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Dê um abraço aqui no seu lado. Aí atrás também. Escolhe um irmão aí, dê um abraço nele. Você pode orar por ele 1 minuto. Você vai ser bênção na vida dele e ele pensa na sua vida agora. Quer ver? Nesse abraço Deus te renova. Nesse abraço Deus te enche. Nesse abraço Deus reacende as chamas dos sonhos dentro de você. Não desista dos seus sonhos. Permanece até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, enche-me, enche-me. Olha o que Deus está fazendo. Olha que coisa linda Deus está fazendo. Álvaro, recebe a unção de Deus. Deus te enche para uma liderança poderosa. Álvaro, diz Deus para tua alma: alguém só te julga por fora,
Mas Álvaro, eu sou teu Deus. Eu te conheço por fora e te conheço por dentro. E eu coloco um dom sobre a sua cabeça hoje. E eu te digo, Álvaro, eu estou colocando alguém na tua vida que vai mudar a tua história, que vai confirmar teu chamado e teu ministério. Eu coloco sobre ti uma graça para uma grande liderança na terra. Eu conheço a sede que tu tens da minha presença, e como prova de que eu falo contigo, eu coloco uma linguagem na tua boca agora. Abre a tua boca e fala, Álvaro. Remiofácia Ramasi Jomenekebia Alabiodek Miatéria Face Jomenefá Reviodek Miatéria Fanto Kemiassá. Adoro o meu nome que eu te encho. Glorifica o meu nome que eu coloco uma virtude sobre a tua cabeça agora. Quem pode profetizar? Quem pode profetizar? Diga para alguém do seu lado: não desista, sonhador. Permanece, vai. Não desista, sonhador. Permanece, não desista, sonhador. Permanece. Desce, desce fogo. Desce fogo do céu. Enche-me de novo. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Eu quero perguntar essa noite, diante dessa glória, lágrimas, olha só que coisa linda. Nós estamos aqui, ó, chorando. A juventude está aqui no altar, chorando, recebendo o poder de Deus, recebendo graça, virtude do céu. Pastor Fábio, líder, sensível, em lágrimas junto com o Álvaro. Olha aqui que coisa linda. Mas enquanto estamos aqui, eu quero perguntar: se alguém que está na nave da igreja, entre nós, dentro dessa casa hoje, que ainda não é crente, quando eu digo ainda não é crente, é que você, amigo, amiga, ainda não tomou uma decisão definitiva, convicta, em aceitar a Jesus como seu Salvador. Ou me dirijo a você que se afastou dos caminhos do Senhor, saiu da casa do Pai. Mas não se esqueça que tal como o filho pródigo que saiu da casa do Pai, mas continuou sendo filho, caindo em si, voltou para a casa do Pai, e o Pai o recebeu de braço aberto. Eu falo com você também, você que saiu da casa do Pai, mas hoje quer voltar para a casa do Pai. Eu pergunto: cadê a primeira pessoa que quer tomar uma decisão em aceitar a Jesus ou voltar para Jesus? Levante uma de suas mãos assim. Tem alguém? Se tem alguém, levante assim, ó. Pastor, eu quero ser crente. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero me reconciliar. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver, nós vamos fazer uma festa aqui com você. Nós vamos aqui te abraçar e vamos orar pela sua vida. Tem alguém? Pode ser que todos aqui hoje vieram, todo mundo crente, viemos no congresso, mas se você está aí e precisa tomar essa decisão, não saia daqui sem tomar essa decisão. Não permita que esse culto termine sem uma nova história começar na sua vida. Pergunto pela última vez: tem alguém que quer tomar essa decisão de reconciliar com Jesus? Tem? Faz assim que eu vou te ver daqui. Alguém? Cadê você, filho? Cadê você, filha? Não tem? Certeza? Hein, amigão? Vamos? Vamos, filha?
Eu conto até 10. 1, venha. Jesus te chama. Vem para cá, para perto da gente. A gente vai te abraçar aqui, vai orar por você. Vem. Sai do teu lugar e vem aqui. Chega aqui perto da gente. 2, vem, filho pródigo. 3, olha, nós estamos orando, os jovens estão orando por você. Vem, amigo, vem, amiga. 4, essa é noite de salvação. E eu, como pregador do Evangelho, saio com a minha consciência limpa. E você também tem que sair daqui com a alma lavada. 6, cadê você? Venha. 7, 8, se tem, tome essa decisão. Porque Jesus já tomou a maior decisão na cruz para te salvar. E você precisa ser abraçado pela graça do Cristo que morreu na cruz. 9, 10. Se não tem, que Deus te conceda oportunidades, havendo pessoas aqui que não quis tomar decisão. Mas nós vamos terminar com festa aqui. Vamos ou não vamos? Hein, pastor Fábio? Abraça aí pelo menos 5 pessoas e diga: não desista dos seus sonhos. Permaneça, permaneça, permaneça. Isso aí na igreja, lá atrás também. Vamos fazer festa. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Esse nome é essa igreja. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, irmão Tavares, também minhas queridas, já são daqui dessa igreja. Quem profetiza? Amém. Eu tomo posse todo sábado no nosso, já pensou, irmãos?
todo sábado aqui cantando no nosso culto jovem. Quem quer e profetiza, diga amém. Então pronto, estou contratada. Queridos, vamos ficar de pé. Quero agradecer a Deus por essa noite. Meu amigo, pastor Leonardo Silva, tive a honra, irmãos, de participar da caravana do pastor. Ele já esteve mais de 40 vezes em Israel. E lá nós estivemos na região da Palestina. Ele conhece o dono da cidade lá, rapaz, Shadir, né? E lá, dentro da Palestina, em Jericó, ele falou que ele era meu amigo e o Shadir me encheu de presente, lá em Jericó, lá na Palestina. Obrigado, pastor Leonardo. Ano que vem tem nova caravana, né? Então, muitos irmãos já estão me perguntando se vai ter caravana daqui a 1 ano ou 2 anos. Nós vamos fazer uma nova caravana para nós estarmos lá em Israel. Deus abençoe. Amanhã, 9h30, nós teremos a continuidade. 9h30, você acorda tranquilo, vem para cá 9h30, porque depois, pela manhã, acabou o período, nós temos um almoço 0800 de graça. Almoço vai ter aí, pastor Leonardo. Amanhã não sei onde você vai pregar. Rapaz, vocês estão com fome, hein? Temos cachorro quente hoje. Quem vai pagar, pastor Leonardo? Pela fé, pastor, pela fé. Vai ter a oferta aqui vai dar, em nome de Jesus. Amém? Então, passe aqui na cantina, temos cachorro, pastel. Quem foi abençoado aqui, levante a sua mão. Diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que nós vivemos, Senhor. Amanhã eu sei que o céu tem mais, Senhor, para cada um de nós. Fica conosco, nos dá uma noite tranquila. Obrigado, Senhor, por todos que ficaram lá fora, na cantina, na segurança, no estacionamento, ali, Senhor, dentro das salas, trabalhando, na administração, no som. Pai, abençoa teus servos. Pai, são voluntários da tua casa. Todos, Senhor, de alguma forma, que estão ali na cantina, ajudaram. Que o Senhor dê o suporte, Pai. Fica conosco, nos dê também amanhã, Senhor, tremenda como foi hoje também, nesses dias, que possamos continuar ouvindo a Tua voz. Fica conosco, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente, hoje e sempre. A igreja diz? Então abrace 5 pessoas aí em nome de